desafios e estas perguntas que desde já à Helena Freitas. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tinha pensado falar aqui porque trouxe uma breve apresentação, não sei se é mais sensato, mas dir-me-ão, mas queria começar também por cumprimentar todos, portanto, dar os bons dias e sobretudo, também dizer-vos que é com muita satisfação que me encontro de novo com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. De facto, é uma sensação também de reencontro de família e, portanto, é de facto gratificante a oportunidade hoje de vos rever e de vos apresentar o trabalho que tenho desenvolvido ao longo dos últimos meses. Portanto, agradecer também a vossa atenção e disponibilidade. Eu sei que já saíram as pessoas para um dia muito especial também. Eu gostaria também muito de me associar a esta homenagem ao António Almeida Santos, uma pessoa que eu conheci nos últimos anos e conheci de uma forma muito particular. Poucos sabem, mas ele era, saberão todos muito, mas com certeza que sabem, ele acompanhou, eu estive com ele no Conselho Geral da Universidade de Coimbra, ele integrou o Conselho Geral, o primeiro Conselho Geral que eu também integrei, e foi de facto uma pessoa absolutamente excepcional, de uma generosidade imensa, no momento em que a Universidade precisava do conhecimento dele e do seu empenho. Ele de facto teve essa enorme generosidade e, portanto, também nos últimos anos tive a oportunidade de o conhecer mais de perto portanto, gostaria também muito hoje de me associar a essa homenagem. Esta é também a terra de Eduardo Lourenço, uma figura que eu admiro imenso e para onde vim nos últimos anos muitas vezes, porque aqui está também o Centro de Estudos Ibéricos, que é exatamente uma realidade transfronteiriça, em homenagem simbolicamente a Eduardo Lourenço, que envolve a Universidade de Coimbra e a Universidade de Salamanca. Está aqui na Guarda exatamente pelo entendimento de um eixo que é vital para o desenvolvimento desta região do país. E, portanto, aproveito também para vos dizer que está comigo aqui o engenheiro João Paulo Catarino, que é o coordenador adjunto da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Nós trabalhamos em equipa e, portanto, é com muito gosto também que o vejo aqui hoje e, portanto, este trabalho é também um trabalho dele. Portanto, o que eu tinha previsto apresentar, não sei se é a melhor metodologia, mas se não for, eu farei de outra forma. Estou em pé porque eu sou baixinha, não sei se me conseguem ver se eu estiver sentada, mas, enfim, eu tinha pensado, posso, como quiser, mas estou bem assim, estou habituada talvez às aulas, não é? De maneira portanto, isto foi para mim, tem sido para mim um trabalho muito gratificante. Depois explicarei um pouco melhor a metodologia, mas de facto nós, como sabem, iniciámos, portanto, em março deste ano, e eu tinha um objetivo muito determinado, muito claro, de fazer a conclusão do programa a fim dos 6 meses que estavam previstos, digamos, na orientação inicial. Eu entendi que era muito importante que o Partido Socialista e que o Governo apresentasse, de facto, no tempo previsto este programa, sendo que é um programa, como já disse muito bem a Susana, aberto e, portanto, suscetível digamos, de alterações, de sugestões, de contributos, e, portanto, mas eu já explicarei um pouco melhor a seguir. O que eu resolvi fazer foi apresentar-vos primeiro, enfim, em jeito de introdução, de uma forma muito breve, alguns dados de diagnóstico. No programa, o diagnóstico aparece em anexo, para quem quiser consultar. É uma análise até fina, robusta este exercício diagnóstico, mas aparece em anexo porque, e eu até compreendo, por sistema, não, digamos, as pessoas estão cansadas de diagnósticos, isto é uma expressão recorrente, de facto estamos cansados e, de facto, se estivermos atentos a toda a legislação que foi sendo produzida para combater esta questão das assimetrias no território, ela é muito abundante e, de facto, enfim, o que as pessoas sentem é que nem por isso teve resultados efetivos. Enfim, nos últimos 20 anos já há uma sucessão de diplomas, de portarias, de facto, que vêm trazendo ao debate político esta questão da coesão territorial, mas, enfim, não tanto a coesão territorial, porque isso, digamos, que é uma mensagem mais recente da Europa 2020, do Portugal 2020, mas a coesão social, económica, enfim, e territorial, estes 3 eixos têm vindo sucessivamente a surgir no discurso político, mas, de facto, sem grande eficácia. E, portanto, esse é digamos, um sentimento muito comum e que faz sentido.
Nos últimos anos em particular, e nos últimos 4 a 5 anos em especial, de uma forma muito particular, houve uma perda dramática de serviços públicos que acentuou ainda mais este sentimento de abandono, de facto, que estes territórios sentem. E, portanto, para nós era uma condição absolutamente inequívoca que o programa teria que responder a isto. Portanto, o Partido Socialista, este Governo, teria que repor, digamos, os serviços públicos que são essenciais para estes territórios e para os portugueses que aí vivem, que de facto, como já foi dito também, enfim, grosso modo, 1/3 dos portugueses vivem em 2/3 do território e 2/3 dos portugueses num 1/3 do território. E, portanto, de facto, a realidade presente é esta. De todo modo, eu apresentarei de forma muito breve dados diagnósticos que enquadram um pouco o trabalho e depois a filosofia do trabalho e, concretamente, o que nós já estamos a fazer. Porque, enfim, o programa foi apresentado, como sabem, foi em Conselho de Ministros no dia 20 de outubro, sairá amanhã em Diário da República, portanto, estamos agora já a trabalhar uma segunda fase de execução do programa, que eu tentarei também apresentar de forma muito breve. Eu não sei, não faço ideia se conseguem ver esta, eu pensei que isto tinha uma apresentação um pouco, não sei se conseguem ver, mas não conseguem de todo, não é? Mas eu vou pelo menos apresentar-vos porque vale a pena terem uma ideia. Isto aqui, o eixo é 1960, 81, 2011, 2014. Basicamente 1960, 2014. Nós, enfim, a população residente em Portugal, em 1960, era de 8,8 milhões de habitantes. Portanto, em 1960 éramos 1,6 menos habitantes do que somos, de facto, atualmente. Houve um crescimento muito acentuado da população portuguesa. De facto, perdemos, enfim, em termos de jovens, passamos de um valor de 25,3 para 14,5 da população nacional, e idosos de 11,5 em 81 para 20,1 em 2014. Tem dados muito genéricos. A taxa de mortalidade infantil, um valor positivo que conhecem, 77,5 em 1960 para 2,9 em 2014. Portanto, aqui digamos, um efeito direto de política pública de grande sucesso, de facto, Portugal tem e que é de grande significado. A taxa de analfabetismo, para ter uma ideia, passamos de 38,8 em 1960, portanto, o valor que aqui temos, enfim, este valor não estará correto, nós temos um valor hoje inferior seguramente a 10%. Enfim, alunos matriculados no superior, eu apresento talvez no seguinte, é mais fácil perceber. Dados do PIB per capita, mas em 50 anos, aqui talvez consigam ver melhor. A população residente aumentou cerca de 15%, a população jovem reduz cerca de 9%, o peso da população com mais de 65 anos aumenta 9%, enfim, uma série, já foi apresentado o índice da sintética de profundidade, taxa de mortalidade, a habitação própria aumenta em cerca de 35%, a população empregada no setor terciário aumenta cerca de 30%, portanto, isto é também uma mudança muito significativa da atividade económica. É preciso dizer que nós temos neste grande interior, isto depois seria um outro debate, julgo que não se justificará, temos sobretudo a atividade durante séculos, enfim, e nas últimas décadas ainda, uma prevalência de uma atividade rural que vai desaparecendo e, portanto, este território hoje não tem esta atividade, mas também ainda não tem uma outra, portanto, o grande problema é exatamente a transição para uma atividade económica que não tem que ser toda ela igual no território em que estamos a analisar. E, por exemplo, para terem uma ideia, o número de alunos inscritos no ensino superior nos últimos 30 anos aumentou 75%. Portanto, temos, de facto, dados que podem... Enfim, isto talvez no gráfico se perceba também. De facto, há um envelhecimento, isto, dados gerais do país, portanto, é preciso dizer que em termos de perda de população e nos cenários nós fizemos uma análise a 2060, uma análise demográfica feita por um grupo da Universidade de Aveiro para este programa, e nós basicamente todos os concelhos do país perdem população nos próximos anos. Todos. Talvez um ou outro concelho do Minho não percam, mas no geral todo o país perde. Mas evidentemente que não é de forma igual, não é? E, portanto, temos, de facto, um envelhecimento crescente da população e uma perda também significativa de jovens.
É evidente também que em termos, isto está, o gráfico está apresentado por SIMs, porque, enfim, é mais fácil perceberem, e tem, como vê aqui, a área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana do Porto, e, de facto, digamos, a população residente depois, enfim, mais de 50% da população reside, de facto, nas duas grandes áreas metropolitanas, e depois há uma dispersão relativamente homogénea. De igual modo também, já foi aqui referido, se olharmos para o PIB nacional, também são dados, enfim, destes últimos anos, temos também a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto, de facto, também com mais de 50% do PIB nacional e, de facto, depois o resto, como podem ver, há, de facto, regiões que têm, mas eu apresentarei aqui em gráfico, talvez, enfim, isto é uma transição do setor primário, setor secundário, menos importante, mas, de facto, há uma transição, de facto, e há diferenças significativas, regiões onde o setor primário ainda é dominante, por comparação com outras em que, de facto, há, sobretudo, o setor terciário. Vou passar à frente este, tem talvez pouco interesse. Também vale a pena olhar para o país em termos de poder de compra e, portanto, de facto, é interessante, enfim, também, como já sabemos, enfim, é sobretudo no litoral, embora é interessante verificar que, digamos, as bolsas que se mantêm mais vitais no território estão realmente associadas às cidades de média dimensão, claro, naturalmente, em muitos casos, capitais de distrito, ou zonas onde, de facto, há digamos, elementos que trazem riqueza, não é? Como, por exemplo, o caso de Sines, ou o caso particular da Somincor em Castro Verde e o impacto que tem ali em 3 ou 4 municípios do Baixo Alentejo. Portanto, mas, mais uma vez, estas questões devem, de facto, temos que ter atenção a elas, porque, por exemplo, visitando Castro Verde e visitando a Somincor e pensando no como pode ser conjuntural a permanência desta empresa em 3 ou 4 concelhos e, de facto, a saída, por exemplo, de uma Somincor do Baixo Alentejo representaria um colapso brutal de uma zona muito importante do país. E isso, por exemplo, aconteceu em Espanha, não é? E ainda há pouco tempo. Portanto, de facto, há esta prevalência e, da mesma forma, a distribuição do rendimento, de facto, é também, é absolutamente, é muito, muito significativo e, mais uma vez, aqui, como podem ver, de facto, digamos, os salários que a Somincor consegue garantir não têm nada a ver com os salários médios no resto do país e, de facto, enfim, há de forma muito clara, de facto, o país é claramente assimétrico em muitas das dimensões e nos indicadores de natureza socioeconómica. E isto trouxe-vos apenas para verem que também não é só no nível nacional. Este é até um dado que foi apreciado pelo Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, que me enviou, e que tem a ver, e que, enfim, que ele é uma análise que ele fez já por causa da execução do Portugal 2020 no Grande Norte. Isto é importante porque a conflitualidade no Norte está a acontecer muito também em consequência, digamos, alguma conflitualidade na distribuição de fundos, mas podem ver que mesmo no Grande Norte, de facto, as diferenças são muito significativas. Portanto, mesmo, digamos, dentro das regiões é relevante e há, de facto, uma assimetria que se consegue perceber e que é assustadora porque, neste caso, por exemplo, se os fundos dirigidos aos sistemas de competitividade estão esmagadoramente no início da execução, como se olharem para os números, veem que a relação é de 9:1. Portanto, de facto, e é natural, porque o sistema de competitividade estão concentrados entre Braga e o Porto e, de facto, depois é muito difícil aos outros territórios, de facto, acederem, a não ser que existam, digamos, ou avisos específicos, ou eu já falaremos disso. Enfim, isto mais um dado que, enfim, não... Mas também trazia apenas para vos dizer também, que quando pensamos em desenvolvimento, estratégia de desenvolvimento, que temos que equacionar para o país, é evidente que há elementos que são estruturantes, portanto, que promovem, digamos, aquilo que eu podia chamar os ecossistemas de inovação dos territórios. E, portanto,
portanto, é importante olharmos para as infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, enfim, as infraestruturas portuárias, aeroportuárias, enfim, neste caso aqui estão identificados 3 territórios onde vamos apostar de forma muito clara, no caso do Minho, enquanto regiões transfronteiriças, e aqui Douro Internacional e o Tejo Internacional, onde estamos já a trabalhar, digamos, projetos que concretamente vão valorizar esta dimensão. Mas, de facto, mas isto era uma... talvez possa ir dizendo algumas questões que surgem naturalmente e que era importante termos presente mesmo ao nível do Parlamento, para termos uma ideia. Com frequência, por exemplo, na região de Bragança, aquilo que se pede para promover mais dinâmica transfronteiriça é, por exemplo, uma ligação ao eixo de Zamora, porque já há alta velocidade, já chega, de facto, a 90 km de Bragança, e isso significaria que estariam a 1 hora e pouco, de facto, de Madrid, por exemplo, e têm uma conectividade direta. Hoje a questão da conectividade é absolutamente fundamental e, portanto, é preciso, algumas reivindicações têm que ser entendidas também no contexto do desenvolvimento da própria região, e, portanto, de facto, é um eixo estruturante para esta região. Do mesmo modo, já falaremos um pouco da questão da Guarda, mas quando olhamos, por exemplo, para esta região do país e no domínio transfronteiriço, não tenho qualquer dúvida que o país tem que apostar na navegabilidade do Rio Guadiana entre Vila Real de Santo António e Mértola. Hoje não tenho qualquer dúvida que temos que fazer tudo para conseguir a navegabilidade deste eixo, e é a maneira de conseguirmos também trazer desenvolvimento para concelhos que estão, de facto, particularmente deprimidos, como, por exemplo, Alcoutim, que é um dos top 10, portanto, um dos concelhos mais deprimidos do país, mas Mértola, por exemplo, hoje 50% da ocupação hoteleira de Mértola já resulta do Parque Nacional do Guadiana. Portanto, basta, de facto, estamos a pensar, temos que olhar para regiões em que, de facto, as soluções passam por a criação de pequeno emprego, de empregos até empregos sazonais. Bastaria uma empregabilidade sazonal para conseguir, de facto, responder e, portanto, digamos, suster estas perdas que estão a acontecer nos territórios. As soluções, às vezes, são, de facto, de pequena dimensão, como dizia, por exemplo, o autarca de Monforte, no distrito de Porto Alegre, dizia: eu só preciso de 100 postos de trabalho. E a economia social pode ser a solução para mim. E é, provavelmente, a solução para este conceito, não é? Mas já falaremos do caso particular da Guarda, no Tejo Internacional. Amanhã mesmo terei uma reunião com um conjunto de entidades para também olharmos para a solução Tejo Internacional. Mas isso eu deixaria para mais à frente. E, portanto, este diagnóstico do país que foi feito naturalmente, percorremos, eu vou avançar, não tem importância, mas vale a pena percebermos que, de facto, também há mudanças, os nossos eixos urbanos também estão em mutação e são importantes. É evidente que uma estratégia integrada de valorização do território tem que olhar também para as pequenas e médias cidades e perceber de que forma podem alimentar e consistir, digamos, elementos de vitalidade também nos territórios, e, de facto, há alterações significativas também no território e, portanto, isto agora, este é, por exemplo, um elemento essencial na análise que presentemente estamos a fazer, que é onde é que estão, de facto, as ligações que podemos potenciar, os circuitos que podemos fazer, as articulações, as redes que podemos constituir. Devo dizer que uma parte também essencial desta estratégia passa pela valorização da rede e do interior de politécnicos. Amanhã mesmo estarei com o Sr. Ministro da Ciência e com todos os politécnicos do país e universidades numa reunião no Porto, porque, de facto, o conhecimento hoje, não há estratégia, de facto, de desenvolvimento que não tenha que trazer também o conhecimento e, de facto, aqui, no caso particular destas regiões do país, as regiões politécnicas são absolutamente essenciais. E, portanto, estamos a trabalhar ativamente com o Ministério da Ciência e, neste caso, também com as instituições de ensino politécnico para este encontro de oportunidades e de soluções. Portanto, como é que isto, assim, de uma forma muito breve e enquadrando de forma muito breve, portanto,
A unidade de missão nasce, portanto, a Zona do Ministério de 14 de janeiro, mas nós começamos a trabalhar em março. Portanto, fizemos um processo alargado de consulta de municípios, de instituições de ensino superior. Valorizamos muito também as ações da Associação de Desenvolvimento Local, dos grupos de ação local, e nesse sentido também é preciso olharmos para o PDR, que está cá hoje o Ministro Capolas Santos, e de facto também não pedir-lhe na reformulação agora, até na oportunidade de reformulação, estarmos atentos e também peço ajuda nesse sentido ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de facto, que consigamos valorizar um pouco mais a contribuição do PDR para os grupos de ação local, que são de facto entidades que estão nos territórios, conhecem bem as regiões, trabalham muito de perto com os municípios, com as comunidades e de facto têm um papel que é absolutamente fundamental e precisam realmente desse apoio. De facto, nesse sentido, este quadro comunitário é ingrato para estes territórios, porque é um quadro que assenta muito no conhecimento, nos sistemas de competitividade e de facto estes territórios não têm densidade crítica e não estão preparados para as redes que são necessárias para responder a estes desafios. E, portanto, têm que ser as políticas públicas, de facto, a ajudar estes territórios, de alguma maneira, a conseguirem fazer esse caminho. E, portanto, fizemos uma ampla consulta pública e, de facto, elaborámos depois, então, o programa. A unidade de missão tem também um conselho consultivo, que integra um elemento representante de cada ministério e, portanto, procurámos, junto de cada ministério, e dizia-me há pouco a Maria Antónia, mas porquê tantas medidas? São tantas medidas. Bom, aquilo que nós procurámos fazer, eu até penso que são poucas medidas, porque os desafios são tantos que tomara eu ter mais medidas ainda que discriminassem, de facto, positivamente estes territórios. Não são, de facto, muitas porque elas são transversais. Tentámos, e nesse aspecto envolvemos todos os ministérios e que foram, enfim, connosco, de forma solidária e empenhada, também identificando medidas, e muitas delas estão em curso, estão noutros programas e, portanto, nem sequer são exclusivos propriamente do Programa Nacional de Coesão Territorial, mas são do Governo e, portanto, entendemos que deviam também constar, porque coletivamente, sejam do Simplex, sejam do Programa Nacional de Reformas, sejam do Programa Capitalizar, no conjunto, são medidas que vêm valorizar os territórios do interior. E, portanto, estão claramente identificadas, sejam ou não deste programa, são, de facto, coletivamente medidas que estão a ajudar a fazer um caminho que estamos apenas a principiar. E, portanto, as medidas estão digamos, identificadas num conjunto de 5 eixos, que consideramos 5 eixos vitais para este caminho. O eixo da coesão, vou abreviar, o eixo da competitividade, o eixo da sustentabilidade, da conectividade, hoje é absolutamente essencial, e o eixo colaborativo, porque um dos problemas, aliás, que visitaram os conselhos e perceberam, são também os modelos de organização das próprias, enfim, das comunidades, a forma como se organizam e se preparam para os desafios, de facto, hoje têm outras implicações. E, portanto, apresento-vos muito rapidamente. A primeira parte do programa é, eventualmente, o que conhecem, portanto, são as tais medidas setoriais, validadas por cada Ministério. Acrescentaremos mais medidas, daqui a meio ano o programa vai novamente a Conselho de Ministros, podemos levar novas medidas, retiradas que eventualmente não forem eficazes, portanto é um programa aberto. São as medidas, há, digamos, um capítulo relativo à implementação, acompanhamento e monitorização. Haverá, dentro talvez de uma semana, um site também disponível só para este efeito, e a agenda para o interior, que é aquela em que estamos a trabalhar presentemente e que eu tentarei ainda falar de forma muito breve.
Portanto, as medidas estão de acordo com os eixos, são medidas, de facto, maioritariamente de iniciativa governamental. Portanto, o Programa Nacional para a Coesão Territorial é um programa político, nós não temos instrumentos financeiros, contamos com os ministérios para a execução das políticas que propomos. E, portanto, nesse sentido, alguns exemplos. Queremos um interior mais coeso, contamos, por exemplo, com uma medida do Ministério da Saúde, de facto, no apoio direto, portanto, a médicos que se desloquem para o interior do país. Posso dizer-vos, por exemplo, no caso do Baixo Alentejo, é uma enorme preocupação, não é só, mas aí dizia-me a responsável pela saúde no Baixo Alentejo, dizia-me, eu não consigo colocar médicos nos concelhos do distrito de Porto Alegre e não consigo porque, de Beja, porque a primeira coisa que me pedem é para virem para Beja, a seguir querem ir para Évora e querem ir para Évora para fazer todos os dias Lisboa e Évora. Portanto, para terem uma ideia, digamos, do que é também a percepção de vivências nos territórios do interior. Estamos, como eu disse, portanto, a reforçar a valorização do ensino politécnico, programa mais superior, o mapa judiciário. A senhora Ministra da Justiça foi a primeira a contactar-me, mal tomei posse, dizendo vamos trabalhar em conjunto para, de facto, que levar novamente os serviços de justiça às populações. De facto, temos trabalhado de forma muito próxima. Aliás, no caso especial do diploma do cadastro, o engenheiro João Paulo esteve especialmente envolvido também com a Justiça na elaboração deste diploma. De facto, temos tido uma colaboração muito próxima. Enfim, estamos empenhados na deslocalização de serviços, em especial do Ministério da Agricultura e do Ambiente, mais um setor em que o grupo parlamentar pode ajudar, porque, de facto, há serviços que fazem todo o sentido nos territórios, designadamente da veterinária, da agricultura, da floresta, e, de facto, é preciso incentivar também a deslocalização desses serviços, onde eles, de facto, são úteis e o país precisa imenso destes serviços. Aliás, porque o setor, como já foi dito, agroalimentar, está a dar um salto enorme e precisa dos apoios nos territórios. Do ponto de vista, digamos, do interior mais competitivo, também aqui destaco a sintonia com o Ministério da Economia, com a Secretaria de Estado do Turismo, os programas dirigidos às aldeias portuguesas, o programa Valorizar, ainda vai agora, julgo que nesta semana ainda sai um aviso específico para este setor, incentivos à criação de emprego, de facto, os avisos específicos no Portugal 2020, a rede de escolas com o INEAV. Aqui está aqui uma senhora deputada, Odete João, com quem também tive a oportunidade de estar aqui já num território interior, mas em Alcobaça. De facto, esta rede, ela percebe também muito bem a importância, de facto, desta rede para os territórios e, como já falaram também, os benefícios fiscais e a sede de IRC, de facto, ainda de forma tímida, mas é um sinal e precisamos continuar a trabalhar para que essa discriminação seja ainda mais significativa. Enfim, o interior mais sustentável, de facto, também com o Ministério do Ambiente, na revisão dos PROFs, na valorização do capital territorial. Enfim, vou avançar, porque queria falar-vos um pouco da realidade local e das questões que me foram diretamente colocadas. É evidente que a conectividade é essencial, portanto, temos o compromisso da ANACOM, de facto, da cobertura de banda larga móvel em mais de 1000 freguesias. Estamos a trabalhar, de facto, num projeto das 100 aldeias 4G sustentáveis. De facto, Portugal tem aldeias absolutamente singulares e com tipologias próprias. Não sei se foram visitar as aldeias de xisto, as aldeias de montanha, de facto, e são uma aposta. Ainda ontem eu via um jornal norte-americano em que no Texas a aposta é aldeias para as pessoas, enfim, reconstruírem aldeias que já perderam há décadas para, por exemplo, terminarem, as famílias se juntarem nos últimos tempos de vida. Enfim, os PROVER transfronteiriços, portanto, é uma aposta para nós, à volta dos rios internacionais, mas também nas serras transfronteiriças. Ainda na semana passada estive, mas eu contaria talvez isso à frente, no sábado estarei em Montezinho, com uma equipa
também liderada pelo Instituto Politécnico de Bragança, e a ideia é exatamente trabalhar o Laboratório Colaborativo de Montezinha, uma das medidas do programa, para, de facto, criarmos aqui uma rede de conhecimento que crie dinâmicas económicas locais. As cimeiras regionais transfronteiriças, o Sr. Primeiro-Ministro, ainda há pouco tempo, em Espanha, anunciou que íamos reabilitar, portanto, esta cooperação transfronteiriça, e é para nós absolutamente estratégica no plano também dos projetos de natureza regional. O Plano Ferrovia 2020 foi aqui enunciado já, designadamente, a ligação, por exemplo, da Guarda à Covilhã. De facto, são então estas medidas, serão com certeza outras dentro de poucos meses. É um programa aberto, receptivo a outras iniciativas e que procuremos sempre manter em articulação permanente com os ministérios. Mantemos esta articulação, aliás, temos já na quinta-feira reunião com 3 ministérios, na próxima semana com outros 3 ministérios, portanto, este diálogo continua e é de facto muito fértil. Estamos agora naquilo que chamamos a Agenda para o Interior. Estamos a trabalhar nesta agenda que, ao longo de 8 iniciativas, vamos produzir nos próximos 3 meses 3 planos de ação nestas medidas. Portanto, não sei se conseguem ler. Envelhecimento com qualidade, são áreas que têm tudo a ver com o interior também e gostaríamos de destacar. Uma agenda para a inovação da base económica, capital territorial, cooperação transfronteiriça, relação rural-urbana, acessibilidade digital, atratividade territorial e abordagens, redes e participação. São 8 planos de ação que envolvem também muitas pessoas, muitos ministérios, mas também vamos fazê-lo em diálogo nos territórios. Vamos promover um conjunto também de workshops participados nos territórios, envolvendo as associações de desenvolvimento local, as comissões intermunicipais, as autarquias, enfim, as entidades, as empresas, as instituições de ensino superior e as pessoas que queiram participar connosco neste projeto. E, portanto, eu vou avançar. Tinha aqui um slide que, pelos vistos, desapareceu, que era importante, mas, infelizmente, devo ter feito qualquer coisa que não... Dizer-vos, então, para concluir relativamente ao programa. Estamos, de facto, a iniciar um caminho, portanto, este programa não é propriamente uma conclusão de um processo, é o início de um processo. Os territórios têm imensa expectativa nesta governação do Partido Socialista e, de facto, neste eixo da valorização do território e, portanto, espero que consigamos, de facto, corresponder. Concretamente, relativamente a esta região e para terem uma ideia do processo que está em curso. Há pouco enunciava alguns dos projetos que são estruturantes e se caminharmos no eixo do interior de sul a norte do país, facilmente identificamos projetos que são inequívocos. Falei-vos há pouco da navegabilidade do Guadiana, é um projeto importante que vamos ter que o conseguir, mas subindo, caminhando para norte, encontramos o Alqueva, é preciso também, o Alqueva tem uma dimensão transfronteiriça absolutamente essencial. Estamos a trabalhar muito próximo com a Junta da Extremadura no sentido de construir ainda mais colaboração, no sentido de trazer mais rentabilidade para este projeto. Teste internacional, tenho amanhã uma reunião com a Sra. Presidente, com a Sra. Presidente da Câmara de Abrantes, mas também com algumas entidades que no setor energético estão na região, com os politécnicos da região. Estamos a estruturar um projeto de dimensão para esta zona do país. Como sabem, tem também um Parque de Ciência e Tecnologia com um grande dinamismo, em que também está presente o setor agroalimentar, o Instituto Politécnico de Tomar, etc. Portanto, é um projeto que estamos a trabalhar. Na semana passada, 8 municípios aqui da Serra da Estrela assinámos uma proposta, um projeto estruturante para o território, 8 municípios, portanto, Oliveira do Hospital, Celurico da Beira, Guarda, Manteigas, Gouveia, Sabugal,
falta-me aqui dois, enfim, rapidamente. Fizemos, na presença também, com o Instituto Politécnico da Guarda, é preciso criar aqui uma identidade territorial, um dos problemas que aqui existe, que é um pouco até generalizado no território, nós tipicamente perspectivamos sempre os territórios em função de unidades de território pequenas, normalmente os concelhos ou até os distritos, agora não tanto, mas de facto os concelhos, portanto há pouca identidade territorial e sobretudo à volta dos recursos endógenos que podem trazer o desenvolvimento, mas este projeto é já uma aposta muito clara da Serra da Estrela, à volta de uma identidade que é o Geoparque Estrela, portanto, mas está em curso. Seguindo para norte, como dizia, uma medida já executada, que eu tenho imenso gosto em registar, com o Ministério da Cultura, criando o campus interuniversitário, ouviram falar ainda nesta semana, a Fundação Val do Coa, era absolutamente essencial reabilitar, não deixar morrer. Este é um dos projetos mais estruturantes para esta região do Coa. Houve esse entendimento também e é um processo que estamos a acompanhar. Este fim de semana estudava o problema, ou enfim, como é que podemos ainda também ajudar a trazer mais valor para Alter do Chão, é também uma das medidas que identificamos. E, portanto, enfim, e como dizia ainda esta semana, em Porto Alegre, sexta-feira estarei em Porto Alegre com o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, também estará o Ministro da Ciência. Há, de facto, um entendimento ao nível dos ministérios e para mim é essencial porque não podemos fazer nada, a unidade de missão não terá força se essa força não vier das forças políticas, das forças, neste caso, dos ministérios e também do grupo parlamentar do Partido Socialista. É evidente que o êxito do programa dependerá, naturalmente, também da execução das medidas e do êxito das medidas, mas também da percepção que os territórios vão tendo de que estamos presentes e estamos com eles a procurar construir soluções. Porque os desafios são imensos nestes territórios. É evidente que poderemos ter recursos endógenos e recursos relevantes. Aqui toda a gente identifica, vem aqui à Guarda e rapidamente identifica a Serra da Estrela, identifica o queijo da Serra da Estrela, por exemplo, como um elemento importante. Mas, se calhar, pouca gente sabe que a grande maioria do leite que serve ao queijo da Serra já não é produzido na Serra da Estrela. Porquê? Porque perdemos exatamente, digamos, essa atividade que podia trazer a produção para o queijo. E, portanto, preservar o queijo significa também que temos que recuperar alguma atividade económica que o podia produzir. E não só, também precisamos de soluções tecnológicas. Um dos problemas que tem este produto, por exemplo, é que as pessoas gostam do seu sabor e o seu sabor só é possível na quantidade em que ele é vendido. Muitas vezes, enfim, pelo menos 1 quilo, e as pessoas é muito, é excessivo. Um dos desafios, de facto, que a ciência e a tecnologia estão a trabalhar neste momento é como é que podemos fatiá-lo mantendo o seu potencial e o seu valor. Mas fatiar significa estudar uma película antifúngica que seja adequada, significa perceber o tempo que é possível manter para que ele seja exportado. Portanto, é preciso, de facto, hoje, o setor agroalimentar precisa imenso do conhecimento e da transferência de conhecimento. E isso ficou por fazer em Portugal. Uma das dificuldades maiores que temos para criar mais valor no setor agroalimentar é, de facto, a transferência de conhecimento e a inovação que o setor precisa para crescer. E, portanto, pensar aqui na Serra da Estrela, sei que alguns foram ver, por exemplo, as empresas de Borel e, portanto, que é também a recuperação de um recurso, de facto, e o que é que há também de excepcional? A inovação. Portanto, de facto, houve, felizmente, alguns empresários que olharam para este recurso, perceberam que o podiam potenciar, trazendo inovação, e a verdade é que hoje é uma mais-valia inequívoca deste
território. Mas, de facto, os desafios do programa passam muito por aqui, portanto, em conclusão, que já vos tomei muito tempo, de facto, as medidas podem parecer-vos apenas medidas, mas são sinais. Ontem via com grande satisfação que a redução de portagens em 15% em algumas autoestradas conseguimos negociar com o Sr. Ministro do Planeamento, enfim, que é pequeno, é simbólico, foram 15%, mas a verdade é que, dizia ontem um jornal, anunciava ontem, que na primeira avaliação feita dessa medida, ela até significou um aumento de €500 mil, portanto, não apenas um aumento de utilizadores, mas até um aumento para as infraestruturas de Portugal, portanto, em €500 mil. Portanto, foi de facto simbólico, é certo, mas teve este efeito e, quem sabe, isto permitirá, de facto, conseguirmos agora negociar ainda um pouco mais e irmos um pouco mais além nesta medida, envolvendo outras infraestruturas. Porque, de facto, por exemplo, as pessoas da Guarda dizem com muita razão que estão a igual distância de Madrid ou de Lisboa, mas que para Madrid não pagam as estradas e para Lisboa pagam as estradas, não é? E, portanto, e é verdade que, inclusivamente, aqui não só pagam, como muitas vezes, em trânsito de um concelho para o outro, também têm que pagar. E, portanto, realmente é um custo que podemos, evidentemente, com cautela, com sensatez, porque o país tem também os constrangimentos que tem, mas são pequenas medidas que, se formos conseguindo, podem começar a fazer a diferença. Portanto, este mais um exemplo. Tinha outro que de repente me surgiu, mas que me voltei a esquecer, mas para dizer que, de facto, é nesta lógica dos pequenos projetos. Aqui também no Distrito queria chamar-vos a atenção para mais 2 ou 3 projetos que considero da maior importância e que também conto com o vosso apoio. Vilar Formoso é, de facto, um território do concelho de Almeida que foi em tempos de grande dinamismo, e o país deve muito a Vilar Formoso, porque, de facto, Vilar Formoso é um território que se desconfigurou para responder a uma necessidade de Portugal. Era a nossa estrada de saída do país, de saída para a Espanha, e hoje, de facto, é um território que basicamente, toda a sua economia se ajustou a este desafio e a esta necessidade e respondeu. E hoje, de facto, com a nova autoestrada, e se porventura a saída dessa autoestrada não for pensada de forma a manter vitalidade em Vilar Formoso, não é? Nós podemos ter a saída em Espanha e então quem ganha é a Espanha e não é este território. E às vezes são estas pequenas alterações que temos que estar atentos. Hoje passa em Vilar Formoso 3.000 tiros por dia. Se pararem 100, já resolvemos a economia de Vilar Formoso. Se desses 3.000 pararem 100, resolvemos a economia de Vilar Formoso. Mas é evidente que a infraestrutura de acolhimento não pode ser o parque TIR que está em Vilar Formoso, que não tem quaisquer condições. Mas também esse é um investimento de pouco significado. Se tivermos a inteligência de melhorar esse parque TIR e as infraestruturas que servem de acolhimento a este parque, e a inteligência de não deixar de fazer uma saída que permita que as pessoas parem realmente em Vilar Formoso, nós conseguimos manter a economia deste território, que é maior do que propriamente a sede do Conselho, que é em Almeida, que tem outras soluções. Porque um dos desafios deste programa é exatamente este. Não há soluções uniformes. As medidas, de facto, são transversais, não é? Porque tem que haver esse sinal de compromisso político global e coletivo para a valorização do interior. Mas agora temos que ir ao encontro dos problemas locais. E, de facto, este é também um papel da unidade de missão. É quase que uma magistratura de influência ou uma provedoria do interior, de facto, junto do governo, junto dos agentes políticos que nos podem, de facto, ajudar a fazer a diferença. Portanto, eu peço desculpa, alonguei-me um pouco, mas para dizer que neste território, de facto, alguns projetos que são estruturantes estão em curso, realmente. Foscoa, o COA, a fundação do COA, é um projeto transfronteiriço que é absolutamente vital
e foram, aliás, o Santinho Mendes mencionou aqui um outro mais difícil, que é também uma velha ambição desta região, que é a ligação ferroviária de Pocinho-Barca d'Alva. É um outro projeto, como sabem, já há navegabilidade, digamos, até Barca d'Alva, a ligação ferroviária ainda são dezenas de quilómetros, não é fácil, mas é uma velha ambição e eu não tenho dúvidas que seria importante. Mas pode ser que um dia o país a consiga executar. Mas se tivermos presentes estes projetos, na altura própria podemos fazer a diferença, ajudando de facto a que eles se possam concretizar. Peço desculpa por me ter alongado muito, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada à Helena por esta apresentação, pela dimensão qualitativa do programa e pela sua dimensão quantitativa, pela abordagem que aqui nos trouxe e pela preocupação primeira e última do programa, que é o desenvolvimento harmonioso e equilibrado do interior, reforçando as suas potencialidades. Eu pedi agora à comunicação social que pudesse sair da sala para iniciarmos o nosso debate.